dirigente de futebol, o diretor, o presidente, muitas vezes ele parece que se comporta como dono do clube, né? É uma coisa que é uma coisa meio possessiva. E a gente vê o Romildo, essa direção do Romildo hoje, em 2022 e 2021, ano da queda, a gente falava muito, né, Cassião, sobre o sumiço do Romildo. No ano passado, o Grêmio, né, em toda aquela situação, ninguém aparecia para falar. O Denis Abraão parece que foi colocado ali para Foi apagar escudo. incêndio. Na verdade, só tacava mais fogo ainda. Então, assim, a gente teve também a situação do Romildo se arrastando muito com a possível candidatura ao governo do estado esse ano, e ele foi se pronunciar, e quando ele se pronunciou, foi para mim uma coletiva muito marcante também, porque ele falou dele, ele não falou do Grêmio, em momento nenhum na coletiva. Ele falou, eu também tenho meu lado pessoal, explicou várias coisas dele ali. Ele não falou do Grêmio em momento nenhum na coletiva, em que ele abre mão da candidatura ao governo do estado. Pfeiffer, pegando todo esse contexto, esse ano a gente tem um ano político no Grêmio, né? É um ano eleitoral, a gente está em julho, em outubro a gente tem eleições no Grêmio. É lógico, é uma coisa que a gente não vai ver, na minha visão, tá, Pfeiffer? Não sei até se você concorda com isso, mas eu acho que a gente não vai ver isso impactar tão diretamente no resultado da Série B, até porque isso acontece em outubro, a Série B já acaba em novembro, né? É um mês ali que vai faltar. A janela já vai ter fechado, enfim, já vai estar tudo mais ou menos definido, a meu ver. Mas, para o futuro do Grêmio, depois de todo esse contexto conturbado, como é que você vê esse ano eleitoral e o cenário político do Grêmio? O presidente Romildo, a base de sustentação dele ele teve, sei lá, eu acho que mais de 15 grupos políticos sustentando a sua base. Então ele foi entregando cargos, entregando setores para cada grupo político, para os movimentos. A partir do momento em que o Grêmio passou a não ter mais sucesso em campo, e a partir do momento que se desenhou um ano eleitoral, essas pessoas foram saindo. Eu lembro que eu disse para o presidente Romildo, na época boa, ali, final de 18, início de 19, quando ainda se imaginava que o Grêmio podia avançar bastante, eu lembro que aqui, onde eu tô, estúdio da Rádio Guaíba, eu falei para o presidente Romildo a seguinte frase: presidente, a sua oposição está dentro do seu gabinete. Aqueles que serão seus opositores estão dentro do seu gabinete. É o seu conselho de gestão. Preste atenção. Vocês vão ver agora, eu acho que mais 15 dias, 20 dias, vocês vão começar a ver figuras que até bem pouco tempo atrás estavam grudadas no presidente Romildo. As pessoas vão começar agora a soltar as asas. Vão abrir as asas, vão começar a sair das tocas. Isso vai começar. O presidente Romildo já se manifestou que ele não vai participar de absolutamente nada do processo eleitoral. Eu imaginei que o presidente Romildo fosse lançar a candidatura do Guto Peixoto, que é um dos vice-presidentes hoje do Conselho de Administração. Mas o Guto, ele é um cara que é jovem ainda, e eu acredito que ele vai ser um candidato daqui a alguns anos. Ele precisa trabalhar um pouco mais no clube. Ele é um cara bem atuante, só que ele ainda não tem um nome, não tem representatividade junto à torcida. Muito se fala do Denis Abraão concorrer à presidência. Ele garante que não, mas eu tenho acompanhado muito a movimentação de bastidores e tem um grupo que está tentando convencer o Denis Abraão a ser um candidato para que a situação possa marcar presença. A eleição ela vai estar dividida, tá, entre Odorico Roman e Alberto Guerra. Vai ser essas duas frentes. E tu acha que essa questão, claro, foi o Romildo que trouxe esse pessoal da oposição, mas tu acha que essa questão de eles já tinham algo em mente para começar a jogar essa crise? Quando começou a crise, no caso, já tinha, ou eles realmente estavam trabalhando ao lado do presidente? Trabalhar ao lado do presidente é uma expressão muito forte, né? Porque na verdade, assim, vou voltar à expressão da fogueira das vaidades. Tem muita gente que quer ter um cargo. Eles querem ter um cargo.
E aí, tendo um cargo, eles são entrevistados por nós. Você entende? Eles precisam de cargos. Acredito que... Vamos lá. O Dorico Roman, que é um candidato à presidência, e no jogo contra o Tombense estava fazendo caminhada junto com parte da Geral que hoje está dividida em 3 núcleos políticos diferentes. Nossa. Isso vai dar bastante coisa agora daqui para frente. O Dorico Roman, e eu, como eu trabalhei como setorista muito próximo disso, falo com tranquilidade. A participação do Dorico Roman nas conquistas do Grêmio, na Copa do Brasil e na Libertadores é uma participação mínima. Ele tem uma mínima participação. O nome dele está lá, mas a participação dele nessas conquistas, ela é mínima. Alberto Guerra, como eu disse há pouco, eu conheço o Alberto Guerra, eu conheci ele em 2008. E ali eu estreitei laços com ele, a gente conversa, não sou amigo do Guerra, mas tenho aquela relação de, se precisar, ligo para ele, ele me atende e a gente conversa. Então, eu vi, de 2008, quando o Guerra assumiu como vice-presidente e começou a dar uma atenção especial, principalmente naquela época, para a categoria de base, eu vi o trabalho que o Guerra vem fazendo e como ele se preparou. Fez parte de uma gestão, pega contratações. O Pfeiffer está fazendo campanha para o Guerra, não é isso. Só que eu tenho que apresentar alguns fatos. Quando o Renato chega para ser técnico do Grêmio, na primeira vez, quem vai buscar é o Guerra. As contratações, olha quem está ao lado do Kahneman quando ele é contratado, é o Guerra. Sabe, se eu não me engano, o Jeromel também é Guerra. Quando ele volta para o Grêmio, ali tem um detalhezinho que muitas vezes o torcedor pensa, isso aí é questão política, não vou me meter. Mas como eu trabalho muito essa questão de bastidores, quando eu vou trabalhar minha questão de setor, eu vou pegando alguns detalhes. Quando o Alberto Guerra assumiu como diretor, ele, Duda Kreff e Deco Nascimento, Duda como vice-presidente de futebol, eles não tinham autonomia no departamento de futebol, porque foi o momento em que cresceu muito a figura do Carlos Amodeu como CEO do clube. E o CEO dando muita... em determinado momento ele estava como executivo de futebol. Então, eles não tiveram autonomia para trabalhar o futebol, a autonomia que os outros que vieram antes tinham, porque faltava título ali, o Grêmio não era campeão ainda. E depois que o filho nasceu, o filho bonito, todo mundo quer ser pai. E aí cresceu a importância de uns, perdeu-se a autonomia para outros. Então, existem tamanhos e importâncias em determinados momentos do clube de um para o outro. Então, eu acho que a eleição ela vai trazer esse componente, muita coisa vai ser apresentada, muita coisa vai ser dita, e como eu disse, tem um componente importante nessa eleição, que é a Geral. A Geral está dividida em 3, tem uma delas que está abraçada com o Dorico Roman, que é a turma do Gaúcho da Geral, tem a segunda, e o Gaúcho brigou com o Darley, eles que eram parceiros, hoje eles estão em lados opostos. O Darley está abraçado com o Alberto Guerra, então tem uma parte que é Darley e Guerra, da Geral, e tem uma terceira parte que está observando, está vendo para onde é que a banda vai andar, e dependendo de como a banda andar nas próximas semanas, eles vão se definir. Mas a Geral sempre foi um balizador das eleições, e talvez ela seja de novo mais um. É muito importante, Bruno, desculpa te interromper, é muito importante tu trazer para a gente essas informações aqui sobre eleições, porque quem está de fora, a torcida, às vezes o cara fala uma coisa de efeito, vai no Twitter e fala uma coisa de efeito, o Dorico, craque, não sei o quê. Tu não sabe o que ele está fazendo lá dentro, ou o que ele não está fazendo. Então é bom tu trazer para a gente essa informação, mostrando que o Guerra é um cara que trabalha bastante pelo Grêmio, mostrando que o Dorico não é tudo aquilo que parte da torcida acha, só porque ele fala frases de efeito no Twitter, sei lá, nas redes sociais. Então é muito importante. E essa questão do Darley que tu trouxe, eu até ia te perguntar, mas tu já respondeu, porque antes a gente até tinha achado que talvez ele mesmo fosse concorrer a presidente do Grêmio, já teve esse como é que diz, rumor, ou ele sempre esteve ali só de apoio? É que tem uma questão estatutária ainda que o Darley não preenche
os requisitos para conseguir ser um candidato à presidência. E por isso que agora, nessa eleição, ele vem ao lado do Alberto Guerra. Entendi. Dali na frente, provavelmente o Danley, daqui a 3 anos, a gente vai ver o Danley, sim, sendo um candidato à presidência do Grêmio. Mas, se eu não me engano, tem alguma questão estatutária. Até deixa eu vou colocar um detalhe seguinte, ó. O Odorico Roman é um baita cara. É um baita cara. Sabe? Ele é um cara que... como é que eu vou dizer? Ele não... Dificilmente tu vai ver ele desejando mal para alguém. Sabe? Ele é um baita cara. O Odorico Roman é um baita cara. Mas ele é um cara de pouca influência dentro do vestiário. Uhum. Com o vestiário que eu digo, não só vestiário, do clube. Eu tenho quase certeza, eu vou dizer que convicção de que se o Odorico Roman for eleito presidente do Grêmio, a figura do Adalberto Praz é quem vai ter muito mais voz ativa do que o próprio Odorico Roman. Pela experiência do Praz, pelo currículo, por tudo que o Praz representa, acho que o Praz não tem voto. O Praz não tem um apelo popular, mas ele tem experiência. E ele seria o cara que ia dar as coordenadas para o Odorico Roman. Eu vou dar uma sugestão aqui, eu acho que boa parte da torcida do Grêmio já leu o livro, e se não leu, eu vou dar uma sugestão aqui, se vocês me permitem, porque claro, conta 10 anos de bastidores e justamente isso do que eu estou contando, que é o livro do João Paulo Fontoura, do meu amigo João Paulo Fontoura, que foi durante 10 anos assessor de imprensa do Grêmio. Eu trabalhei no Grêmio, eu trabalhei durante 10 anos também, só que eu trabalhei 1 ano com o João Paulo, foi o período, então ele chegou e pouco tempo, não chegou a 1 ano, pouco tempo depois eu saí. Então eu vivi 10 anos dentro do Grêmio, conheci muito esse bastidor do Grêmio, e o João Paulo trabalhou 10 anos dentro do vestiário do Grêmio. E ali ele traz alguns detalhes que, se o torcedor do Grêmio pegar esse livro, Jornalismo e Vestiário, do João Paulo Fontoura, vai entender exatamente isso que eu estou dizendo. Que são coisas que eu vi e coisas que eu ouvi, né, e que eu li com relação ao que pode ser aí o futuro do Grêmio. O Bruno, oi, Fai. Eu tenho uma pergunta quanto a esse assunto. Eu posso fazer antes de... Eu acho que vai querer mudar o assunto depois, mas é o seguinte, pode fazer, depois eu vou caminhando. Eu vejo a torcida do Grêmio e falo muito assim, ó, tá sempre essa mesma velharada, né? Velharada dentro do Grêmio, tá sempre essa coja, sempre... Cara, como é que se faz para renovar isso? Não tem como mudar isso, porque se tu for ver, é um carrossel, é sempre os mesmos nomes, sempre. Mas para pensar, o Romildo foi uma tentativa de renovação. Ninguém conhecia o Romildo. Exatamente. É verdade. O Romildo era um prefeito lá em Osório, aliás, de excelente trabalho na prefeitura de Osório por 2 mandatos, que foi vice de futebol do Fábio Koff, e que, com o Fábio Koff, conseguiu fazer um bom trabalho, mas quando ele assume com uma herança, eu costumo brincar com isso, a herança é um Filipão. Então ele pega o presidente Romildo, que não era tão conhecido ainda, com a figura do Filipão. Então, quando o Filipão sai do Grêmio e o Romildo contrata o Roger, ali surge a figura do presidente Romildo. Ali ele consegue ser o presidente. E ali ele constrói essa imagem de presidente que chega a ser cogitado para o governo do Estado. Então, o Romildo foi uma tentativa de renovação. Agora, depois dele, eu citei quem? Eu citei Guto Peixoto, que é um cara jovem, que daqui a pouco vai aparecer, mas a gente não vai ter muitos outros, não. Mas eu digo assim, eu não digo nem essa questão de presidente, vice-presidente, eu digo essa questão lá dentro do conselho todo, o conselho deliberativo, parece que sempre é a mesma figura. Por exemplo, teve a tentativa do Romildo de renovação, mas grudado nele, embaixo ali, estão sempre os mesmos, sabe? Sempre os mesmos. Tu mesmo falou aí nessa questão do Espinosa. Eu aposto que esses caras que não estavam gostando do Espinosa eram esses mesmos que eu estou falando aqui. Entende? Não tem como renovar isso. Não tem como, sabe, fazer uma renovação desse conselho. Porque, olha, cara, os mesmos caras desde lá dos anos 90, eu acho. Me corrija se eu estiver enganado. Eu vejo os mesmos nomes desde lá de trás, cara. A tentativa de renovação que vai ser feita agora, e isso é uma informação que eu recebi na semana passada,
é que tá vindo, agora tem renovação do conselho, né? Antes da eleição para presidente, renova 50% do conselho. A informação que eu tenho é que vem uma chapa sem nenhum nome de conselheiro. Só com pessoas que vão buscar o seu primeiro mandato como conselheiros. Aí é a chance de... Aí, cara, aí é a questão do... Vai na sorte. O que tu vai fazer? Tu vai apostar na experiência dos caras que estão aí há 2, 3 ou uns com 10 mandatos? Ou tu vai simplesmente jogar na sorte e botar os caras que até então são os caras que estão na arquibancada e nunca tiveram este poder de decidir as coisas pelo Grêmio? Aí tem que pesar, tem que ver plano de ação, tem que ler tudo. As eleições, elas são muito complicadas, cara. Elas são muito difíceis. Política, e aí... né? É como a política mesmo. É como lá a política. Política partidária. Né? Deputado, um cara se candidata, nunca foi político e se candidata a deputado, não sabe nada lá. Tipo, entra lá sem saber nada, né? O que acontece. É meio parecido, mas dá pra fazer uma mesclagem, começar aos poucos, talvez. Não botar todo mundo, sabe, que não entende nada. Dá uma mesclada aí. Porque, olha, cara... Pode ter certeza que agora, quando tiver a eleição para o Conselho, quando começarem a surgir os nomes das chapas, os 30 primeiros nomes vão ser sempre os mesmos. Vão ser os caras que estavam na eleição nos anos 90, que estavam no início dos anos 2000, que estavam em 2010. E que não vão largar o osso, né, Fábio? Eles não vão largar, cara. Eles não vão largar. Porque assim, ó, pois tu para pensar, cara, funciona exatamente como uma política, tipo... Um governo, vamos supor, tu elege o presidente da república, mas o cara, para ele governar, ele tem tudo ali, ó, tem o Senado, tem os deputados, e ali, eu digo, parece ser a mesma coisa. Aí, tipo, os deputados do Grêmio, eles são sempre os mesmos. Muda lá o comandante, mas os de baixo, eles são sempre os que vão comandar o Grêmio. Isso que me deixa irritado como torcedor. Me deixa irritado isso. É puxado. Ô, Pfeiffer, fechando da minha parte, vou te fazer 2 perguntas, bem diretas até. Dentro desse cenário político muito conturbado que a gente tem, né, toda essa indefinição, né, acho que assim, tem como a gente definir algumas coisas, né, isso que você falou, que o Cassião estava falando, que a gente estava trocando essa ideia de nomes repetidos sempre voltarem a aparecer, mas no geral, acho que não há ainda não há um nome, né, Cassião, não tem quem a gente olhe e fale, pô, vai ser esse cara. É certo que vai ser esse cara, né? Até por conta da própria indefinição da geral, que foi uma coisa que você citou, né, Pfeiffer? Mas, assim, na sua visão, na tua visão hoje, primeiro, quem seria o nome, ou a chapa, ou a composição ideal para essa sequência do Grêmio? E outra, fechando da minha parte, Grêmio sobe ou sobe campeão, ou vai passar aperto para subir? Vamos lá. Cara, eu tenho medo de estar fazendo, de as pessoas me escutarem e achar que eu estou fazendo campanha, tá? Mas eu vou me posicionar, porque não dá para fugir disso. E a gente não está numa campanha eleitoral daquelas que a gente não pode dar opinião, né? Então eu vou dar minha opinião. Eu acho que para este momento, o Alberto Guerra é o nome ideal para o Grêmio. Até porque eu conheço as pessoas que estão no entorno do Alberto Guerra. Então eu acredito que, para o bem do Grêmio, tá, o nome do Alberto Guerra, ele é, neste momento, o melhor. Sobre subir, eu acho que o Grêmio não vai conquistar o título. Mas passar trabalho também acho que não, tá? Eu acho que o Grêmio vai subir ali segundo, terceiro, e vai deixar uma briga final ali para Bahia, para Sport, para Vasco, sabe? Acho que o Grêmio vai dar um... O Grêmio é o time que melhor vai se reforçar na janela, apesar do Vasco com Alex Teixeira, mas o Grêmio é o time que melhor vai se reforçar na janela, apesar de tudo. A gente tá falando de Série B, né? Se a gente for comparar com a Série A, aí, bom, esquece, aí não tem papo. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.